Olá pessoal, sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Vamos colocar a cabecinha para funcionar um pouco sobre essas eleições 2022-2023, tanto para presidente quanto para governadores, etc. e etc. Bom, o que eu quero falar com vocês aqui é sobre as pesquisas. Como funcionam as pesquisas, na minha opinião, e aqui eu não quero criar nenhuma teoria da conspiração a respeito, certo? Mas dar a minha opinião de como as pesquisas podem influenciar e, na minha opinião, influenciam as pessoas. Porque é o seguinte, eu converso com muitas pessoas e especulo bastante a respeito de política, em quem elas vão votar, em quem elas pensam em votar, e na maioria das vezes elas não querem votar nem em Lula, nem em Bolsonaro, a não ser que elas estejam mentindo, certo? E aí eu já não posso afirmar porque isso é do íntimo da pessoa. Mas a maioria delas não querem votar nesses dois candidatos. A maioria está querendo votar ou na terceira opção ou na quarta opção, que são os candidatos Ciro Gomes e a Simone Tebet, ok? Então, a respeito das pesquisas, para presidente, no país geral, nós somos mais de 200 milhões de pessoas. E quando tem entrevistas, né, por algumas empresas, o resultado delas, quando a gente vai saber mais a respeito delas, quantas pessoas foram entrevistadas? 2.000 pessoas. Será que 2.000 pessoas podem nos dizer para 200 milhões de pessoas quem realmente está na frente das pesquisas? Como mostram essas pesquisas? Pergunte-se, faça um questionamento na sua cabeça. Para que servem as pesquisas se são somente 2.000 pessoas de todo o país, ou seja, de mais de 200 milhões de pessoas? Será que isso realmente funciona? Eu acho que funciona da seguinte forma: 2.000 pessoas, não é mostrado que estado essas pessoas foram entrevistadas, quais foram os municípios, quais foram os bairros, certo? Então as pesquisas, na minha opinião, elas servem para influenciar as pessoas em qual candidato elas vão votar, seja em primeiro ou segundo, porque isso de certa forma acaba induzindo as pessoas a fazerem isso. A quem está em primeiro na pesquisa, porque as pessoas não querem saber de pesquisar os candidatos. Muitas pessoas das quais eu converso não pesquisam a respeito da vida dos candidatos e já esqueceram do que eles fizeram lá no passado, certo? Então a pesquisa ela funciona assim: eu vou votar em quem está em primeiro, ou eu vou votar em quem está segundo para disputar com o primeiro no segundo turno. Só que as pessoas não enxergam quem está em terceiro, em quarto, em quinto, né? As propostas desses candidatos. E na maioria das vezes é muito melhor do que a primeira, né? O primeiro candidato ou o segundo. Então, na minha opinião, né, as pesquisas servem para fazer isso. Porque é um absurdo pensar o seguinte: para presidente são entrevistadas 2.000 pessoas. E essas 2.000 pessoas têm a capacidade de influenciar, no caso para presidente, mais de 200 milhões de pessoas no país. Isso é inaceitável. Então pensem um pouquinho, por favor.